Bem-vindos a mais um Despreten Show na sua orelha, nos seus tímpanos. Gerencie suas expectativas e arrume uma atividade que não demanda nenhuma atenção ativa e não enche meu saco. No episódio de hoje, gravamos uma resenha. Eu e a sogra de todas vocês, moças. Beleza, vamos lá. A gente viu o filme, como é que chama? Chama Capitão Fantástico. Depois de eu ter parado de ver filme, eu falei que eu ia só ver filme se eu fosse gravar. Aí o Petri reagiu, né? Reagiu não, fez o review do filme. Ruim, igual ele falou que é. Péssimo. E nós tá fazendo um pior ainda. Porque a gente tá fazendo review do filme que já revisaram. Foi ruim o review, a gente tá fazendo outro pior, então... O filme O Capitão Fantástico. Sobre o que é o filme, hein? O filme é sobre a história de um homem que cria os filhos Na natureza. na natureza, é. Ele cria os filhos dele lá na natureza. São 6 filhos e É uma escadinha, né? é uma escadinha. São uma menina mais nova, de 8, sei lá, uns 3 anos, 4 anos. Não, 5, 8? 8. Ela deve... Um de 10, uma de 8, é a mais nova. Um de 10. São 2 meninas. Menorzinho? Ah, tem uma de 5 ou 4, mais ou É menos. isso. Uma de 10, uma de 8, um de 10, mais valentinho, 2 de 13, 14, e um menino maior de uns 16, 17, 18. Por aí, uns 18 Ele tava indo na anos. faculdade, então deve ser uns 19. É. E ele tem uma esposa doente que está hospitalizada. Só que a história começa com eles estão mais pra frente. Eles não começam como eles decidiram ir pra lá. Então já começa no conflito, onde a esposa está doente há uns 3 meses, hospitalizada, com... Ele fala depressão, mas depois ele vai explicar que é mais grave do que depressão, né? Não é simplesmente depressão, ela tem uns transtornos de personalidade, ela tem uns bipolaridade. É, o caso é mais grave do que parece. Aí o filme retrata, né, eles vivendo na natureza, não é nem na roça. Eu gostei muito do... Eu não assisti o filme tão imerso quanto a senhora, mas eu gostei, porque o menino de 18, eu fiz o paralelo comigo mesmo, porque eu moro na roça e sou mais inteligente que 90% das pessoas que moram na cidade. E quando eu entrei na faculdade, aconteceu a mesma coisa. Eu corrigi os professores, inclusive. Entendeu? E não era por causa de burrice dos professores, era por causa de uma falta de atenção com a realidade dos fatos. Por exemplo, quando eu estava na aula de física, para calcular o peso de um andar, pensando nos móveis, na quantidade máxima de pessoas e na resistência dos materiais, que era a viga, o cimento, todos os materiais vão ter uma resistência padrão, tanto. E tem a durabilidade desses materiais, tanto. E tem o peso que vai em cima, tanto. E tem que calcular o nível de torção, que é a capacidade de destruir os materiais. É uma conta muito difícil. E a gente estava analisando um gráfico de torção da viga de aço. E o professor trocou as grandezas. Isso aqui é um gráfico, né? Tem a grandeza que vai de 0 a 10, por exemplo, de baixo para cima, e de 0 a 10 da esquerda para a direita. E a linha do gráfico, a linha que cresce exponencialmente, e vai até quebrar. Ou seja, quanto quilo precisa quebrar e em quanto tempo quebra. Então essa linha vai na diagonal, obedecendo os dois parâmetros. Por exemplo, demora um dia e com 20 quilos. Então ela posiciona aqui, mais pro lado da direita do que para cima, entendeu? Talvez o tempo é em dias, 2, 3 dias. E os quilos são em quilos, né? Um dia é 1 quilo.
Aí ali ficava um quadrado, certinho, entendeu? A linha. Aí ele trocou. Ele se confundiu. Não, ele trocou. Trocou uma agradeço pela outra. Aí fica impossível você analisar o gráfico. É Entendeu? humanamente possível, né? Não bate no final. Impossível, impossível. Não tem nem como começar. E todo mundo fez o exercício normalmente. E eu fiquei esperando até o final da aula. Pra perguntar se você tinha errado de propósito, pra testar nós. Ele, não. Aí ele, não é mesmo. Na próxima aula tem que... E eu fiquei sozinho na sala conversando com ele, perplexo assim. E acho que eu lembro, foi esse dia que eu decidi que eu não ia estudar mais. Mas foi bacana você esperar todo mundo sair. Não, mas eu pensei que era um teste. Eu falei, corrigir. passei no teste. Eu vou ser o único que vai descobrir. Aí eu descobri que todas as anotações que a gente faz no caderno são fajutas. Todos os alunos não estão lá para estudar, estão lá para ganhar o diploma e trabalhar. E o trabalhar dos alunos não é vocacional, é trabalhar para ser rico. Para fazer coisa chique, para fazer luminária, para fazer projetos megalomaníacos, sem preocupar no meio ambiente, sem preocupar com a sustentabilidade, sem preocupar com a função da arquitetura, que é dar casa para quem não tem casa. Não é fazer casa chique para rico, no condomínios médicos. Não é isso. Mas eu acho que tem alguma coisa errada aí, porque a maioria só estuda pra isso. Tem uma coisa errada aí. Vocês deram errado, humanidade. Pode ficar tranquilo que vocês deram errado. Aí, voltando ao filme. Sim. Mãe, conversa comigo. Voltando ao filme. Não foi engraçado? Não? Não. Desculpa, então. Eu achei. Voltando ao filme. Onde a gente parou? A gente parou na mãe dele. Você estava contando que ela é... Conversa comigo. Estou conversando, filho. E aí? E aí, na verdade, eu errei, né? O que você errou? Eu falei que a gente tá falando da mãe, mas a gente tá falando do filho. Então você entrou com a história da faculdade. Eu comparei minha percepção da realidade com a dele, porque ele sabe muito teoria, muitas línguas ele aprendeu, 6 eu acho. Eu comecei a aprender 2 línguas. Você vai pra cidade e as pessoas não sabem falar nem português. E eu moro na roça, e ele mora na roça dos Estados Unidos, né? Eu moro na fazenda e depois na floresta. E não quer dizer que quem mora nesse lugar sabe menos, né? Inclusive, o conhecimento da roça ou da fazenda é muito mais útil do que a da cidade para sobrevivência. Sim. Tipo... A vida é mais saudável. Isso. Eles não comiam comida industrializada, só eles matavam a própria comida, próprio alimento. E sabe diferenciar frutas venenosas de frutas coisas, tem o sistema imunológico bem mais reforçado, os ossos mais fortes, os músculos mais fortes. Eles se exercitavam todos os dias. Assim como a diferença de mim para as pessoas da cidade. E quando eles chegam na cidade, eles veem todo mundo gordo, todo mundo bebendo veneno, assustam, né? Assusta, só o hipopótamo andando. Aí, tipo, é a mesma comparação que eu tenho comigo. É a mesma comparação. Eu não gosto, né, de beber coca, por exemplo. A menina pergunta pro pai, o que é coca? Ele fala, é água com veneno. Sim. E é tipo... Eu não sabia que o filme era do jeito que era, mas quando o Petri fez o review, eu fiquei interessado, porque a gente não vê filme tem muito tempo, né? A única coisa que a gente faz junto agora é ver vôlei. Verdade. Não, a gente faz doce juntos. A gente mexe o doce. Eu não mexo não, né? Mas você ajuda muito. Tô aqui. Sim. Eu embalo, eu vendo, eu mexo quando a mão dela cansa, Isso é ajudar? Eu supervisiono, eu faço um monte de coisa. Eu provo. Descasco o amendoim. Eu provo que é a melhor parte, né? Eu provo se tá bom. Aí... Tentar focar no filme, mas não tem como. É como é. É verdade. É verdade que... A gente sempre desfoca. Aí... Não é desfoca, tira o foco, né? Desfoca, tá certo. Não se preocupar com a câmera não, tem ninguém te olhando não. Eu sei. Aí... Eles... Sempre... existe um abismo de realidade entre os dois mundos.
E as pessoas da cidade tendem a enxergar eles como inferiores. Quando ele recebe a notícia que a mãe dele morre, aí eles ficam num dilema, né? A gente vai lá ver ela ou não. E o pai da moça, né? O sogro dele ameaça ele que se ele for no funeral, eles vão matar, eles vão prender ele. Por quê? Segundo o sogro dele, a culpa da doença da mãe dele era o modo como eles viviam. Ele culpava ele pela morte da filha. E ela, na verdade, se matou. Ela era budista. E ela queria uma cerimônia tranquila, queria sem religião, queria cantar as músicas que ela gostava, queria que cremasse o corpo dela. E o sogro, óbvio, né, católico, né, não queria. Aí proibiu o cara de chegar perto por causa disso, talvez. Pra que ele não fizesse o ritual que ele queria. Ritual que ela queria. Que ela queria, na verdade. E ele é católico, óbvio, intolerante. Não aceitou muito bem a ideia. Só que aí não sei se ele sabia, porque muito provavelmente ele não conversava com a filha dele sobre essas coisas. Eu conheço pais que que ignoram os filhos, pais católicos, entendeu? Sim. Conheço vários que não conversam sobre filhos. Se eu morresse agora, meu pai não saberia como que eu queria ser enterrado, entendeu? Então eu consigo fazer o mesmo paralelo. Meu pai não sabe minha religião, não sabe o que eu acredito, não conhece nada. Zero. Sim, mas esse é um ponto que talvez vocês dois precisassem melhorar, né? Talvez você esteja pensando demais para falar as palavras. Talvez não. Vocês precisam. Eu fico... É o mesmo caso. O sogro vai morrer do mesmo jeito. O sogro do cara vai morrer. Sim. Acreditando nas coisas que ele acredita. E a filha dele não ia mudar a cabeça do pai dela. Tá, mas seu pai é um pouco mais novo do que o sogro não. Do cara lá. E de repente é um pouco mais novo e um pouco mais rígido ainda. Pode ser mudado. De repente, esse filme serviu para nossa família como aprendizado. Lógico. De repente, a gente pode usar a nosso favor as coisas que a gente vê e aprender com a experiência dos outros, inclusive com a ficção, que pode ser baseada em fatos reais, mas pode também não ser. Mas não é porque é ficção que a gente tem que ignorar todos os fatos e que a gente não pode aprender. Sim, a gente tem sempre que aprender algo das coisas. Tem que sempre aprender algo das coisas. Por exemplo, a ficção, mesmo que seja ficção, deixa sempre um aprendizado pra gente. Tá muito engessada, viu? Desculpa. Aí eles vão pro funeral. Eu vou pular várias partes porque não sei fazer isso aqui. Só pulei. Teve uma hora que ele se deparou com algumas meninas e ficou travado, o menino lá. Comparando comigo, acontece o contrário, porque as meninas da cidade que sabem conversar, perguntar, você vai entrar? Tudo bem? Tal, ao contrário. Eu chego no teatro, dou boa noite a todo mundo. E aí, tudo bem? Boa noite. E ninguém responde. É o contrário, entendeu? Eu gostei dessa parte, porque é isso. Eu converso, dou boa noite pra recepcionista da academia, ela não responde, fica no celular, não fazendo o trabalho dela, ignorando o principal trabalho dela, que é recepcionar as pessoas. Eita! E por exemplo, várias situações eu tomo a iniciativa, porque apesar de eu estar gravando, que é outra iniciativa, eu tenho experiência com essa coisa que eu estava falando até com o Felipe. Eu jogava no futebol, né? Tinha 22 atletas, mais ou menos. Eu cumprimentava todos. Por quê? Eu cumprimentava o primeiro, o segundo ficava olhando na minha mão. Eu tinha que cumprimentar o segundo. O terceiro, o quarto, eu olhava. Me reconhecia, né? A gente jogava junto. E ficava, vou cumprimentar. Agora, os caras da cidade não têm essa compaixão. Cumprimenta só os amiguinhos, os best, os que tem mais intimidade, por exemplo. Tem cara que joga no ataque, ou que mora perto, que estudou junto. Eles se cumprimentam só eles e foda-se. Eu lembro também que eu criei a cultura de cumprimentar todo mundo. Naquela época era bem legal, né? Eu criei essa cultura de cumprimentar todo mundo. Eu cumprimentava desde as pessoas, os públicos, a mãe dos atletas, sair cumprimentando todo mundo. Aí quem vinha atrás de mim tinha que cumprimentar também. Eu nunca te falei, mas eu sempre tive muito orgulho disso. Cara, não tem que ter orgulho. Isso é perder tempo. Se eu gastasse 5 minutos pra chegar lá, e se eu gastasse 4, eu chegaria ao ponto de eu ganhar um prêmio, eu perdi meu prêmio.
quem chegou na minha frente ganhou o prêmio no meu lugar. E eu tava comendo todo mundo, ó, que orgulho. E o que chegou na minha frente, que levou 4 minutos pra chegar, porque não perdeu tempo comentando, e ganhou um prêmio. Talvez, por exemplo, quem chegasse em tal horário ia ganhar um prêmio. Ou ia achar um dinheiro, entendeu? Sim. No final das contas é uma perca de tempo, mas é uma perca de tempo voluntária. Você perde seu tempo também, cumprimentando as pessoas. Isso é uma coisa que a gente leva pra vida da gente. Tá, mas não é uma vantagem prática. Tá, mas a vida não é cheia de vantagem mesmo. Exato. A vida é injusta. É injusta, exatamente. É, mas aí a gente escolhe a injustiça. Sim. Que é perder tempo cumprimentando as pessoas, que é levar em consideração a opinião das pessoas, que é dar importância para as coisas que ninguém dá importância. Eu fui amaldiçoado, então. O filme mostra muito os lados humanos dos caras que moram na roça. O lado da alimentação, o lado da convivência, em grupo, eles sempre fazem as coisas em família. O povo da cidade não faz coisa em família como a gente, como o filme, né? Os caras do filme. E é um filme que eu gostaria de ver de novo, inclusive. É verdade, também. Pra olhar outros detalhes. Às vezes passa algumas coisinhas despercebidas. É porque eu vi mexendo no WhatsApp também. É. Eu vi pensando em fazer isso aqui, você acredita? Como o filme era legendado, eu que não sei inglês, eu tinha que ficar de olho na tela para poder, né, não passar nada despercebido. E aí eu perdi algumas coisas, porque às vezes você me tirou atenção. Verdade. Não por culpa sua, mas é porque acontece minha, mesmo, né? Claro. Não, culpa sua, Todas as responsabilidades serão assumidas a partir de hoje, a partir do momento que eu comecei a mudar a minha vida. Todas as responsabilidades serão. Por culpa sua, então, eu perdi algumas falas importantes que eu gostaria de rever. E aí, diante de tantas contrastes, né? O contraste da roça, vou falar roça, da roça com a cidade, do campo, porque eles vivem na floresta, mas a gente no Brasil chama isso muito de roça, que é a natureza, que é o jeito certo de viver a vida, que é onde a origem, onde a vida surgiu e tal. E eles vivem muito em comunhão, compartilham muitas experiências, pai, mãe, pai e filho, ensinamento, lições práticas de vida, como lidar com a perda. Igual, eles perderam a mãe, no dia seguinte eles foram escalar. Se você tivesse um trabalho para fazer e perdesse sua mãe na cidade, você pararia um mês chorando a mãe. E eles fazem o contrário, eles lembram da mãe com alegria, com felicidade, óbvio que choraram e tal. Mas eles continuaram fazendo as atividades, porque o mundo não para depois que alguém morre na sua família. E eu lembro de uma lição prática que eu tive com a senhora quando a gente perdeu a avó. A gente enterrou ela. E eu lembro de pensar nisso antes dela morrer, porque ela tava em processo de... Ela já vinha bastante debilitada. E eu comecei a frequentar mais a casa dela com a senhora. Então a gente, sei lá, acompanhou esse processo de perto. Sim. E eu lembro que foi um pouco consciente da minha parte, porque eu sabia que eu não ia poder voltar atrás. Não ia ter essa oportunidade. Eu vou acompanhar minha mãe. É verdade, a gente ia pra lá todos os domingos, né? Uhum. Fazer companhia para ela. Sei lá, eu não conheci minha avó antes, porque quando eu era menor, ela tinha... Eu não queria ficar com a minha avó. Aí quando eu vejo, por exemplo, no filme, as pessoas brincando com a avó, eu já te falei, eu nunca brinquei com minha avó, nem com meu avô, nem com nenhum. Porque você também não teve oportunidade, porque seu avô, quando você era criança, já era doente, né? Ele fazia hemodiálise, já era uma pessoa mais debilitada. Sim, mas eu não tinha consciência, por exemplo, eu tenho que brincar com meu avô. Tem que conhecer meu avô, tem que perguntar pergunta chata pro meu avô pra ele responder com falta de paciência. Eu não sabia disso. E, por exemplo, tem muita gente que é adulta e consegue conectar com o avô. Eu cheguei nessa fase de consciência da vida, de conversar, eu só tenho uma avó. Eu perdi essa avó, né? Isso. Na época que eu tava abrindo a consciência pra essas coisas. Sim. Deu tempo de conhecer um pouco a avó, conversar pelo menos um pouco. Na parte melhor da vida dela, eu não tive contato nenhum. Tive, mas eu não lembro, não tinha consciência da minha vida, entendeu? Sim. Eu era muito pequeno. Mas por conta da senhora também. Eu tive contato com ela, o mínimo possível.
por exemplo, por causa do meu pai, eu não tenho contato nenhum com o Rotom-Forte. Por causa que ele vai pra lá e não chama. Sim, mas tanto faz. Aí eu tenho que assumir a responsabilidade de fazer as coisas, de ir. Só que minha avó é muito parecida com meu pai. E é difícil pra gente se conectar. Sim, não tem que ficar lamentando. Não tem que lamentar, mas tem que tentar melhorar. Porque isso cabe a gente. Sim, eu te falei, a responsabilidade está sendo assumida. Isso. A minha parte. Ok. Que é a ausência do neto. Pode falar, mano. Eu preciso que você ajeite a mesa. A gente tá mexendo doce. É verdade, estamos fazendo doce. O que você quer que eu faça agora? Que você passe a manteiga na pedra, por favor. Passando a manteiga na pedra. Aí, voltando ao filme, é um filme, cara, que não retrata coisas corriqueiras. A comédia do filme é girada em torno do contraste entre os dois modos de viver. E eu sempre achei ruim viver na roça, porque não tinha internet, não tinha estrutura. A nossa casa não tem estrutura de uma casa chique. A gente não tinha condições de viajar, de conhecer o mundo, de coisar. Agora que eu tô saindo do casulo, eu tô experimentando essas coisas. Então, agora sim, depois de mais velho, eu quando era pequeno não tinha noção de nada. Depois de estudar inglês, depois de ter contato com outras culturas, ficar consciente do processo de aprendizagem, processo de evolução, processo de exposição, de buscar me expor mesmo, ficar vulnerável para sentir um pouco desse sentimento e aprender com ele, errar de propósito, depois perceber que errar não pode ser de propósito, tem que tentar e eventualmente você vai errar, não errar de propósito. E começar a levar a vida mais leve e perceber que eu sou privilegiado, que muitas pessoas não têm consciência da própria vida, eu tenho muito da minha e é um privilégio viver e morar onde eu moro e viver do jeito que eu vivo, ter meu pai e minha mãe vivos, poder ter as experiências que eu tive, que eu tenho, que eu tô tendo e perceber que eu tô falando demais. É verdade. Perceber que eu tô falando demais sobre as coisas que não é o filme. E perceber que ninguém se importa pra sua opinião. Esse podcast é meu, eu faço o que eu quiser. E se eu quiser parar de falar sobre o filme, eu já paro. E se eu quiser voltar, eu volto. É assim que funciona. Aí, já estamos formando os doces agora. Pondo na pedra. Mas aí o filme, eles vão no funeral, atrapalha o funeral. O padre tá fazendo um discurso padrão. Ele amava vocês. Você esqueceu uma parte importante. Qual? Que é que os filhos queriam ir e o pai não. Queria ir porque estava preso no medo de ser preso. Sogro prendê-lo. E aqui o sogro, eu acho que é da polícia, é advogado, tem facilidade assim, de acionar a polícia. Isso. Tem amigos na polícia. Então ele prometeu que se ele fosse no funeral, ele prendia. Sim, aí depois da escalada, né? Eles choveram muito, eles molharam. No meio da escalada eles pegaram a chuva, custaram terminar a escalada, até o filho de 10, 11 anos machucou. Aí eles pensaram, sei lá, foram de ônibus, né, que o pai tem um ônibus, de ônibus até um local mais lá, acho que onde não estava chovendo, não sei, onde batia sol, não entendo. Queria fugir daquela realidade. Aí, no caminho, ele resolveu virar e seguir o caminho. Assim, ele resolveu ir pro funeral e de repente ele dá notícia para os filhos que estão lá, todos assim, chateados, né? Mocoronchos. Porque tinham perdido a mãe, né? E a oportunidade de ter uma despedida com a mãe. Tinha 3, 4 meses que eles não viam ela e queria pelo menos despedir e realizar o sonho da mãe. Então eles fizeram a missão resgatar a mãe. Mas aí chega lá no funeral, aquela confusão, eles tudo colorido, né, usando tudo com roupas tipo hippies, assim. Um contraste muito grande, todo mundo da cidade com roupa cinza, branca, de luto. E luto pra eles não é
preto. Preto não é luto, preto é uma cor. Para a sociedade moderna, preto é luto. Se vestir de luto faz parte da cultura, uma cultura ridícula, mas para eles não faz sentido. Então eles vão todos coloridos, amarelo, verde, vermelho, chamando a atenção, entrando na igreja, fazendo barulho. Todo mundo nota, óbvio. E o padre para de falar, que o padre estava dando aquele discurso padrão de... todo mundo, ela amava vocês, tem certeza que Deus, não sei o que tem. E o padre não sabe de nada, nunca viu essa mulher na vida. Aí ele pega, não, deixa eu falar. Ele pega lá, abre uma carta para ler o que ela queria e fala sobre a esposa, que ele tem mais autoridade para falar sobre o que ela queria, de fato. E toma o papel, o padre, fica à vontade, você é o marido. Aí começa a falar mal da igreja, da instituição, de como as coisas são erradas na modernidade, como os caras da cidade faz errado. Tô improvisando, é isso mesmo, não sei direito não. Fala. Tá, ele não falou isso não. Fala, ele critica. Ele pegou o papel e simplesmente começou a falar sobre ela. Isso, ele critica. E que falou o que a moça achava de errado sobre a religião deles, católico. Falou até um palavrão, aí a igreja... Eu não lembro direito o discurso, eu estou improvisando sobre o que ele falou. Mas ele critica muito a religião dentro da igreja, na hora do funeral. E se eu te contar que eu nunca tive nessa situação de funeral, dentro da igreja, o padre improvisando ali coisas bonitas pra família não ficar tão triste, eu nunca tive nessa situação. Mas eu acho que isso é coisa de filme, porque eu também nunca passei por isso. Mas é coisa de filme não, é coisa da religião dos Estados Unidos. O funeral dentro da igreja com o padre e tal. Eu já fui em funerais com o padre rezando, mas não fazendo o padre improvisa. O padre improvisa dentro da casa, normalmente. Igual foi com a avó. Sim. Um espaço ali, no meio da sala, você vai falando. Sim. Falando, o padre que nunca conheceu a pessoa começa a falar. Não entendo por que também. Não faz sentido nenhum. E naquele dia lá na casa da avó, eu achei tão bacana, porque foi uma pessoa que sempre conviveu com a família. Com a família. Mais ou menos. Mas dos males é o pior. Foi um padre que tinha o mínimo de autoridade para falar sobre a família. Sim, e ele fez um discurso muito bacana. Foi. Eu fiquei com meu coraçãozinho aliviado naquele momento. Por ouvir palavras que uma pessoa realmente conhecida, né? Não sou falso, não sou piegas com essas palavras, como sei o que significa. É que quando a gente tá com o sentimento de que perdeu alguém, né? A gente fica mais sensível. E eu vou voltar ali pra poder... Não tem nada mais não. É porque a gente tá terminando de desinformar aqui os dois. Informá-los, estamos dando notícia pra eles, todos informados agora. Aí... É verdade. Não tem forma. Estão todos informados sem forma. Legal. Isso. Só acabamos de dar a notícia para os doces aqui. Mas não tem forma, a gente informa ele rusticamente. Aí, hoje em dia a gente descobriu que formar ele sem forma vale mais caro do que com a forma. Aí a gente devolve a rapa para a panela e devolve porque foi muito seco, né? E a gente tira a rapa das paredes e dá pra render mais uma unidade de doce, pra aproveitar o resto. Isso chama-se reaproveitar o doce. Reaproveitar o doce, galera. Olha só. Pega cá, colher pra mim, por favor. Qual das duas? A de pau. Aproveita o despeto, colher de pau, hein? Como é que chama? Ditado? Como é que o despeto, coleco de pau? Larico de espeto, coleco de pau. Não consigo me lembrar, filho, com você assim, desse jeito. Não é eu. Você não consegue se lembrar, ponto. Tem nada a ver comigo. Pode ser. Estou acusando você sem você ter culpa. Por causa do espeto de pau, ferro de... Casa de ferreiro, espeto de pau. Mas isso não tem a ver aqui com a nossa panela de doce. É porque eu falei colher de pau, né? Aí você lembrou do ditado. Casa de ferreiro, espeto de pau.
Esse é um ditado para dizer quando a pessoa, por exemplo, é um pedreiro, né? Trabalha muito bem com os outros, mas em casa não faz nada. É tipo isso. Será? Será? Ai, ai. Desculpa, isso foi desnecessário, né? Não, foi muito necessário. É quando alguém trabalha pra fora, faz bem. Trabalha pra dentro, para as coisas importantes, não tem a mesma dedicação. Legal. Isso a gente faz um paralelo sempre com a vida pessoal. A gente transborda as nossas experiências. A gente tem que se envergonhar disso. Porque as pessoas não têm um nível de consciência. Por exemplo, hoje em dia, as pessoas não falam mais ditados populares. Até eu falei ditado com o Arthur, ele não entendeu. Não? Porque as pessoas não conhecem ditado. E os ditados eram uma grande maneira de transportar o conhecimento de uma época para outra. Antigamente tinha um ditado que falava assim. Aí os ditados ficavam ressoando na cabeça de quem ouviu o ditado, porque não tinha celular. Hoje em dia a gente ouve o ditado, pega o celular e esquece o ditado. E eu gosto de pegar o ditado e ficar repetindo um ditado, e ficar mentalizando um ditado. Eu gostava quando era criança. Eu ficava, o que significa isso? O ditado tem palavras específicas que significam coisas específicas. E isso te dá uma noção da língua, da profundidade da língua. E hoje em dia a gente não dá valor pro ditado, que é velho. A gente não quer ditado. Hoje em dia o argumento é assim, ó. Eu sou um espelho. Você faz em mim e me reflete o que você faz. Tudo que você me julga, você não é perfeito. Isso que é o ditado de hoje em dia. Eu converso com pessoas na internet. Inclusive, eu gravei o episódio 6 sobre o grupo. E o grupo é só isso. Só patifaria. E só estudo quando tem um motivo dopaminérgico. Que é briga, putaria. Ou uma coisa muito colorida. Muita ação. E eu não gosto. Tem uma tendência de... Infelizmente, a minha opinião, eu acho que os jovens estão muito sem contextos. Eles estão muito assim, pelo lado de viver a vida só hoje. Eles esquecem do amanhã, entendeu? E do passado também. E não é assim, isso. E o passado tem muita coisa. A gente aprende. Inclusive, tem muito aprendizado lá no passado, que a gente pode, sim, estar buscando. É muito importante. Às vezes um ditado, por exemplo, né? Tem sabedoria. Muito bem, tem muita sabedoria, sim. Eu tava vendo o trailer do filme que a gente vai ver próximo, que é Monkey Man, o Homem Macaco. E tava falando, você vê, ele falou de um ditado que é comum na Índia. Ele chegou em mim o ensinamento de uma era de, 200 anos na Índia que formou um ditado de tantas pessoas viverem a mesma realidade. E chegou esse ditado de forma resumida, 100 anos de experiência de um país inteiro, resumido num ditado, e ele falou. E por eu ter acesso ao inglês, eu ouvi esse ditado. Então é conhecimento, de alguma forma. E se eu conseguir colocar em prática um pouco desse ditado, minha vida vai melhorar um pouquinho. Sim. Que é, a dor não te deixa enquanto ela não te ensinar a lição que ela precisa te ensinar. Você não para de sentir a dor, até você aprender tudo que a dor tem para te ensinar. Profundo. Então, profundo. Para os jovens de hoje, dor, machucou, sarou. Toma um remédio. Não vou baixar a voz, não. Mas... Você pensa que você é? Mas eu sou sua mãe. Eu penso não, eu sou. Isso que você é pra me mandar baixar a voz. Eu tô no personagem do Brasileirinho. Porque toda vez que você fala do jovem, fala assim. Eu tô fazendo o personagem do Brasileirinho, ó. O Brasileirinho fala assim. Tá bem, ok. Eu acho. Não gostou? Pega suas coisas e vaza. Entendeu? O Brasileirinho faz assim. Não é eu, não é o João Vitor, que é o Brasileirinho. Mas e aí, depois, o filme... Eu tava falando sobre cultura indiana, porque parece que eles são sujos, não tem nada pra ensinar. Tem. Eles têm a ensinar sobre a sujeira, sobre conviver na sujeira. Se você um dia for sequestrado e estiver vivendo na sujeira, se você tivesse conhecimento sobre a cultura da Índia, você viveria melhor na sujeira. Só que você julga, por exemplo, tudo que você acha que não vai precisar, você ignora.
talvez se você precise de alguma coisa que você está ignorando hoje. Então eu gosto de olhar a vida assim. Eu não sei o que eu vou precisar. Se eu puder aprender, é clichê falar, eu tenho que aprender tudo que eu conheço, porque tudo é possível, tudo é bom, tudo é válido, gente, tudo, aprende tudo. Não é esse clichê de brasileirinho. É tudo que você acha possível, tudo que você tem uma visualização no seu futuro que você pode usar. Escuta as pessoas que falam coisas sábias, entendeu? É uma mente aberta para as possibilidades, não é? Não, a vida é boa, tudo é bom. Não é simplista assim. Mas o conceito é simples, é só abrir as experiências, se abrir as experiências, ouvir o máximo de pessoas sábias que tem para falar, ouvir os burros também para saber o que não falar. Eu tava ensinando em grupo de inglês que a gente tem que aprender palavrão. Ele, aprender palavrão? Aprender palavrão que eu nunca vou falar um palavrão. Eu falei, e quando alguém te xingar com esse palavrão? Como é que você vai saber se a pessoa é seu amigo ou seu inimigo? Se a pessoa te xingar de um palavrão específico, que só ela entende que é um palavrão, e só as pessoas começam a rir. Eu sei, por que vocês estão rindo? Eu não entendi. Ele vai passar por bobo. Isso. Você tem que saber, inclusive, o que não dizer, o que não fazer. Tava conversando com o Arthur e ele falou, você tem que ver um cara estourar um maçarico na boca pra saber que não pode estourar um maçarico na boca. Então, se você ficar com a mente sintonizada com o aprendizado, que é um estado de espírito diferente da maioria das pessoas, que eu estou sintonizado agora, você consegue absorver mais experiências pela experiência dos outros. E se eu ficasse paralisado nesse sentimento de absorver a experiência dos outros, eu não viveria a minha experiência. Então eu tenho que tomar cuidado para achar o equilíbrio. Para não ficar só olhando os outros fazer e aprender, que lá eu posso fazer, que lá eu posso não fazer. E começar a ter as minhas próprias experiências relacionadas à vida, para me aprender com os meus erros. Não só com os erros dos outros. E voltando ao filme, eles enfrentam o vô deles, tipo, o cara enfrenta o sogro e a polícia vai e leva ele. Na verdade, a hora que ele tá lá discursando sobre a esposa, né? Aí o sogro liga pro segurança e eles chegam lá e tiram ele. Na verdade, sai todo mundo, né? Aí sai todo mundo acompanhando o pai. Não prende o papai não e tal. Vamos resumir, pra pular pra frente. Sim, aí eles ficam lá fora, no jardim da igreja, esperando terminar. Aí termina e os netos não tem nada a ver com o pai, né? Com o avô, com a discussão. Aí os avôs cumprimentam os filhos, tava com saudade. Os netos, quer dizer. Os netos, Tava com saudade e tal. Você cresceu. Normal, família normal. Isso. Só que porque tem muito tempo que eles estavam lá na roça sem ver os avôs. Então até o avô cumprimenta um dos filhos achando que é outro, que cresceu. Aí, engraçado. Mas aí, essa parte eu nem lembro direito. Nessa parte aí, eles se cumprimentam e o funeral continua. E eles ficam lá. Eles voltam pro ônibus. Voltam pro ônibus pra ir embora. Isso. Entendi. Eles estão desanimados porque não conseguiram ver a mãe, né? Eles voltam pro ônibus. Eles desistem da missão. Isso. Mas aí eu vou voltar só um ponto que o pai, o Capitão Fantástico, ele tava na casa da irmã, que deu a notícia pra ele, que tem um contraste dos primos. Antes deles chegar no velório. Eles ficaram um dia na casa da tia deles. Passaram uma noite. Aí tem todo o contraste do tiozão bobão e o pai, que é o genro. É genro, não é? Não, mas do tio, o que ele é? Eu sempre esqueço essa palavra, porque eu nunca namorei, nunca tive cunhado. Né? Ele é casado com Fernanda aí. Isso, eu esqueço essa palavra, porque eu nunca namorei, não tenho irmãos que namoram, então eu nunca tive um cunhado, eu nunca vou ter um cunhado. Vai, porque irmão, se você casar com alguém e ela tem irmão, aí você vai ter um. Mas eu acho que eu não vou ter cunhado. É uma percepção que eu tô tendo, uma previsão, premonição, sei lá. Eles estão na mesa do jantar com o cunhado e a irmã e com o sobrinho. E eles começam a falar sobre morte, sobre desapego, sobre como ela cortou os pulsos e a irmã fica chocada. Tipo assim, como assim? Você falando isso dos meus filhos? Na mesa de jantar, e não se importa. Vou resumir. Aí ela sai
Tem muita coisa pra falar que é interessante, mas ela sai, por exemplo, eles não sabem o que é Nike. Que Nike é a inspiração da marca, né? Vou contar. Da marca, da empresa Nike é uma inspiração na deusa Nike. E quando elas falam Nike, a menina pensa que é, uai, a deusa? O que tem a deusa? Aí, nossa, você não sabe o que é um sapato. Mas, originalmente, Nike é a deusa, não o sapato. Entendeu? As pessoas da cidade sempre fazem isso. Pega a inspiração e acha que a inspiração é... Não. Pega o inspirado e acha que o inspirado é a inspiração, né? Não é, nunca vai ser. Tipo, é como se eu pegasse o nome da Bíblia. Então, na verdade, a menina conhecia a original. Original. Entendeu? Quem tava certo era a menina. Aí, tipo assim, a cópia que tá errada, que é a inspiração. Inspirada. Existe um jeito melhor de falar isso, mas é inspirada. Beleza? Beleza. Aí, voltando, aí ela sai da mesa porque tá com raiva do irmão, que tá falando muita verdade, nua e crua, e os filhos dela não estão preparados, ou pelo contrário, os filhos do Capitão Fantástico acham normal, e até ele vai dar vinho pra filha, e ela critica ele fala pra ela assim, que não tem o costume de mentir pros filhos dele, que ele conta sempre a verdade pros filhos. Sempre aberto, sempre solícito, sempre um pai exemplar, na verdade. Aí... ele vai dar vinho pra filha de 8 anos e ela acha um absurdo. Depois a mulher sai da mesa, ele vai lá, corre. Aí parece que vai correr atrás da irmã. Ele pega a garrafa de vinho e volta. E dá vinho pra todo mundo e eles comemoram a memória da mãe. Com um brinde. Todo mundo com a taça de vinho. Eu achei muito engraçado. Aí, voltando ao funeral, eles... Ficam no jardim. Voltam pro ônibus, tipo, a ir embora. Aí eles são convencidos a voltar... Não sei, essa parte eu esqueci. Mas só sei que eles armam um plano pra... O avô convence um dos netos a ideia de que ele causou a morte da filha, né? Na verdade, eles ficam acampados, né? Isso. E acontece que esse filho meio rebelde de 13 anos, foge pra casa do avô e é convencido lá com as ideias que o pai tem culpa na morte da filha. Aí eles armam um plano pra ir lá e resgatar ele. Tipo assim, ir lá e olhar, entrar de fininho pela janela. E uma filha escala a casa pra poder, a melhor escaladora do grupo, fazer o resgate ou tentar espionar. Conversar e convencer. Isso, convencer. Aí ela escala o telhado e cai. Não precisa entrar muito em detalhe. A telha quebra e ela cai. Isso. Aí ela... É preciso ser hospitalizada. Ela vai pro hospital e quase por pouco ela não fica paraplégica. Aí ele começa a rever os conceitos. Meus filhos estão correndo muito perigo comigo. Eu sou um pai ruim. Na começa a refletir. O sogro passa um sermão nele, né? E ele já tá muito chateado com a situação. E ele começa a achar que ele tem razão, que ele tem que deixar os filhos lá com ele. Viver na cidade, ir pra escola e tal. Isso, ter uma vida normal de criança da cidade. Tem um conflito que ele tem com o filho mais velho, porque ele tenta namorar, encontra uma menina, uma moça, e fica conversando com ela a tarde inteira até anoitecer. E depois ele se declara na frente dela, pede a mão no casamento dela, tipo, se conheceu ela há 5 horas. E é um contraste muito grande com os jovens da atualidade, né? Aí a moça, tipo, acha que é brincadeira, né? Mas é a mãe dela, e elas vão dormir. Vão embora e deixa ele. Ele fica lá bobão, ajoelhado, pedindo a moça em casamento e não entende o que aconteceu. Ué, não é assim que funciona? Porque na verdade ele não convivia com isso. Ele teve acesso só aos livros e aos romances de antigamente. Ele nunca se envolveu com nenhuma garota, então ele não sabe como que a sociedade funciona. E depois ele tem desabafo pro pai, como se o pai fosse o culpado dele ter sido um monstro. Eu sempre culpei você e meu pai. Entendeu? Por eu ser diferente. Culpado. Todo mundo tem culpa, eu tenho culpa. Sim. Mas eu achava que eu era igual a ele, um monstro. Não, mas existe a riqueza no que ele sabe. Existe um diferencial. Por exemplo, os pais dele inventaram um nome pra ele. Aí a moça fala, que nome estranho, nome esquisito. Aí ele fala, só existe um de mim no mundo. Isso é uma singularidade importante. Só que se você não tiver maturidade para reconhecer que você é único no mundo e dar valor nisso e encontrar as pessoas que deem valor nisso e te valorizem por isso, então você se acha um cara estranho.
De nada valeria isso, né? Mas você tem que ter maturidade pra reconhecer. Por exemplo, meu nome. Eu nunca gostei do meu nome, até eu amadurecer. Sim, mas eu já te contei que o seu pai queria dar um nome. Queria dar um nome diferente, que era já Emerson. Que meu pai chama já Enio e era uma cultura, né? Colocar o nome parecido do pai, mudar uma letra, inspirar, por exemplo, 3 nomes com J, se fosse 3 filhos. E é uma cultura antiga, né? Tipo, ultrapassada. Hoje em dia, quem tem esses nomes fica parecendo alien no meio da sociedade. Mas é porque a sociedade julga muito. Mas então, hoje em dia está muito comum colocar nome comum em filhos. Maria, João, José. As tendências vão e voltam, né? Antônio. Combinar nome antigo com nome novo, tipo Antônio Luca, que é ridículo, na minha opinião. É o Antônio mais antigo e o Luca mais moderno. E eu, por exemplo, é porque, eu não sei se era por causa que você me chamava do nome inteiro, mas eu me incomodava com o meu nome ter 2, João Vitor. E tinha muita gente me chamava de Vitor, de Vito. Por exemplo, seu patrão me chamava de Vito. Eu ficava com a minha cabeça, não, meu nome é tão ruim, cara. Não tem nenhum nome, eu tenho 2 nomes ruins. Entendeu? Na escola eu tinha que escrever 2 nomes, eu ficava pensando nisso. E meus amigos, sei lá, por mais que o meu primo Cadu chama Carlos Eduardo, todo mundo chamava ele de Cadu. E é um apelido colado. E meu nome não dá um apelido, não dá pra chamar de Jovi. Dá, mas fica ruim. E se alguém tivesse me chamado, eu ia achar ruim. Jovi era ruim. E Cadu é legal. É a mesma coisa. Só que o dele é mais comum e o meu eu ia achar estranho. É por causa que eu não tinha segurança da minha própria personalidade. Não era o nome, era você. Era eu. Aí se eu me chamasse já Emerson, eu ia ter a mesma discussão e eu poderia chegar na mesma discussão. Hoje eu tenho orgulho de ser já Emerson. E não tem que ter orgulho de ser já Emerson, porque não faz sentido ter orgulho pelo nome. É só sentir segurança pra ser você mesmo. E aí ela machuca, depois ela é forte, ela cai, ela não se machuca porque ela é forte também. Ela tem resistência e ela recupera rápido. E o médico, inclusive, comenta com o pai. Parabeniza e tal, ela é forte e tal. Aí ele pega só o lado ruim, que tá colocando elas em perigo, e não o lado que ele cresceu e criou elas como pessoas fortes. Sim. Aí mas aí, na verdade, antes, eles vão todos pra casa do sogro, né? Pra menina poder se recuperar. Sim, mas vamos resumir. Isso, e lá nessa casa ele começa a pensar. Ele fica pensativo sobre a situação e decide ir embora. Foi a hora que eu não acompanhei direito. Aí ele vai embora, faz a barba. Verdade, vamos resumir. Vamos resumir. Então, não tem nenhuma verdade. Contar não que é preciso ele contar. Tira as coisas das crianças, deixa tudo lá com o avô. Não é preciso contar, ele vai embora e larga as crianças. Automaticamente a mala das crianças fica. Ah, não, ok. Então. Entendeu? Eu não entendi essa parte, porque aí ele tá na estrada, sozinho, vai tomar um café, as crianças aparecem. Que elas estavam escondidas no ônibus. Então, sei lá, na viagem da noite, as crianças entraram no ônibus e esconderam, né? Tipo assim. Eu acho que enquanto ele se despedia do sogro, exato, deixava as coisas lá, as crianças... Pegou as malas, foi lá dentro e foi pro sótão do ônibus. E se esconderam. Aí de manhã cedo, ele deve ter dormido, né? Todo mundo, olha que ele acordou, começou a fazer barulho, as crianças acordaram e foi lá. Porque quando ele se despede das crianças, que ele monta uma rodinha com eles, como eles tinham costume, ele explica pra eles, as crianças não aceitam, elas não concordam com ele. Eu queria continuar com ele. E ele fazia mal pra elas. Mas o sogro convenceu ele que ele fazia mal. Aí, por causa disso, ele decidiu ir embora sozinho, as crianças dão um jeito. É porque não pode mostrar as crianças se escondendo, né? Porque não tem como se esconder do jeito que elas fizeram. Mas pro roteiro do filme é bom elas surgirem do nada. Que elas não conseguem dirigir e se esconderam no ônibus. E foi o que aconteceu. Foi legal. Aí ele tava lá tomando café, as crianças surgiram do nada. Olha, nós veio atrás de você. Não, na verdade, elas surgem e viram pra ele e falam assim: você fez a barba? Foi legal. Porque tinha feito a barba, porque tá querendo mudar, né? Sei lá, uma fase nova da vida dele, sem os filhos, né? Preferir se olhar no espelho como uma pessoa nova. Faz sentido. Quando você vai mudar a roupa, mudar a casa, aí você muda tudo. Pro cérebro humano faz sentido. Aí os filhos já entram, já chegam com um plano. Não, a gente tem que resgatar a mamãe. Você que tem? Ele, não, filho, não é assim, resistente, né? Não, a gente vai lá, você que tem.
começa a falar os bordão que a família tem, né? Bordão, uns gritos de guerra lá, uns incentivos. E principalmente o filho de 10 anos, né? Que tinha rejeitado ele é o principal, que fala mais enfaticamente. Deles, qual que é os objetivos deles na vida e tudo. Lembra dos ditados. Dos ensinamentos que eles costumam levar como mantra assim na vida. Aí o pai dele então ele convence o pai dele a resgatar a mãe. Aí o que eles fazem? Vão lá no cemitério, desenterra a mãe. Não precisa rodear a mãe. Não. Desenterra a mãe e leva pra praia pra cremar. Sim. Na verdade, a melhor cena que você achou, no caminho pra praia, eles abrem o caixão. Isso. Caixão que é coffin em inglês, ou casket. Só pra lembrar aqui, toda vez que eu vejo uma palavra que eu tava estudando, eu reforço ela na minha mente. Esse é meu método de aprendizado. Sim, e ela tá linda lá, mãe dele. Como se tivesse morrido há 2 minutos. Verdade. Filme, né, gente? Aí eles ficam lá acariciando o rosto dela, se despedindo dela, né? E todo mundo lá muito feliz, na verdade, por estar indo cumprir uma coisa que a mãe deles gostariam. Porque a mãe deles era tão consciente sobre a vida, ela era budista e tal, que ela sabia que ela ia morrer. Quando ela foi pro hospital, ela sabia da própria doença, ela tinha noção. Ela deixou carta, deixou como ela queria morrer, como ela queria ser cremada. Ela deixou uma despedida. Ela conversava com o filho, ela encaminhou o filho pra universidade, sem o pai saber, porque sabia que ele não ia gostar. Mas ele precisava disso, então ela era sábia o suficiente para encaminhar as cartas sem o pai saber, porque depois não teria como se arrepender, se passasse do tempo. Então ela era muito sábia, pelo pouco que a gente viu. E quando ela deixou a doença tomar conta, ela se matou, talvez por sofrer demais. Ela se resistiu, se entregou. Eu acho que ela se matou justamente por não conseguir viver a vida longe dos filhos. Daquele jeito que ela estava vivendo. Sabendo que ela ia piorar de condição, sabendo que ela ia ficar demente, sabendo que ela ia ficar... Dependente de pessoas e tal. E ela era uma pessoa ativa, morava na floresta e tal. Não consegue viver longe, à base de remédios. Então ela se matou, e eu entendo, que eu também me mataria se fosse nesse caso. E quem teve pensamentos suicidas já entende como é que funciona essa parte desses pensamentos intrusivos. E é complicado, e eu entendo a mãe, a motivação, e faz sentido para a história. Que a história, quando a gente julga o roteiro de fora, a gente não sabe a motivação do autor, né? Mas é bom a gente pensar nisso, que um filme não é simplesmente escrito e para irritar você que está vendo. Você tem que entender o porquê que a mãe se matou e o que gerou o ensinamento por trás da convivência do pai com os filhos. Sim, até para mostrar toda a história, né? O conflito com o avô. Tem um motivo. E normalmente vocês não entendem que os filmes são escritos de trás pra frente. Primeiro você pensa o plot twist, depois você pensa como chegar no plot twist, depois você inventa um enredo inteiro pra fazer sentido com o plot. Eu não tenho conhecimento de como são escritos os filmes, mas muitos são escritos assim. Existem várias técnicas, mas... então, antes de julgar, você estuda primeiro, entendeu? Aí... No final do filme eles cremam a mãe e eles cantam. Vão pra praia, né? Praia. Um lugar bonito, né? Até porque... Condiz mais com o funeral que a mãe queria. Sim. Eles cantam fazem a música ritual que ela Sweet Child O' Mine, que aí eu não entendi, nem que é uma música do mundo, mas é uma música que fala o que a mãe acredita, pelo menos. Aí condiz. Por exemplo, até essa escolha artística faz sentido, porque é uma música famosa que dá uma trilha sonora pro filme. Uma trilha sonora boa pro filme. Você simplesmente coloca uma trilha sonora desconhecida com música de hip, sei lá, ele reduz a importância do filme. Então, você pegaram uma música popular que condiz com a filosofia da mãe, e é legal, porque eles tocaram um acústico, né? Um toca carrom, uns filhos toca gaita, outro toca pandeiro, outro toca violão, o pai faz a segunda, a filha faz a primeira voz legal pra caralho. Eu sei que é filme, mas se você deixar imergir pela história, são uma família de músicos. Sim. Legal, é legal quando isso acontece na vida real. Na verdade, é uma família completa de várias coisas, né? Totalmente completa. Eles têm uma vida diferente, aprendeu tudo na vida diferente deles. Tem uma sintonia singular, dá um orgulho de ver uma família assim, quando você vê uma família assim. Eu sei que é falso, né,
Filme, é ficção, mas quando a gente vê algo perto disso na vida real, a gente sente um sentimento legal. Nossa, que legal. Uma situação que deu certo. Mas aí, eles queimam a mãe e o último desejo da mãe era jogar cinzas no privado de um lugar, na privada de um lugar público. Quase que no privado do lugar público. Né? Quase que você troca. Não, o privado e público. Só que é a privada. Ele ficou burriticamente idiota. Sim. Mas aí, eu não... Vão para o banheiro no aeroporto. E é onde eles iam se despedir do irmão, porque estava viajando para a universidade onde que foi aceito. Então eles aproveitaram para se despedir do irmão mais velho e jogaram as cinzas. Sim, e é uma cena engraçada, porque eles se fecham no banheiro todo mundo, tem que fechar a porta. 6, 7 pessoas dentro do banheiro. E aí eles jogam as cinzas na privada, né? E se despedem da mãe, felizes, porque cumpriram. A sensação deles é cumprir o desejo da mãe, não é a mãe morreu. A partir do momento que a mãe morre, é aceitar e fazer o melhor daqui pra frente e continuar lembrando a existência da mãe enquanto ela tava com a gente. Sim. Não existe ficar chorando, não existe. Isso a gente só aprende passando por tudo isso, né? Óbvio que, por exemplo, hoje a gente lembra da avó, lembra do vô, faz parte. Mas a gente tem que conviver com o sentimento, aprender com ele, passar ele pra frente. E a gente tem que aprender a conviver melhor com a morte, porque a pessoa acha que a morte é o fim, e não é. Pra quem acredita, a morte é só o reinício de uma vida. E isso é uma lição pra gente aprender a conviver com as pessoas que não morreram ainda. Isso. Se você se arrepende de não fazer algo com alguém que já morreu, é uma lição pra você começar a fazer as coisas que você se arrependeu com as pessoas que morreram, começar a fazer com as pessoas que estão vivas. As pessoas que estão vivas. No caso, você, João, com sua avó Tereza. Exato. Gravando não é fácil falar, na prática é difícil. Então é isso, o Capitão Fantástico o nome. Não, mas aí eles terminam lá a cena e vão se despedir do filho que tá viajando, né? Despediu, pronto. Sim, mas é legal porque a filhinha mais nova volta lá pra abraçá-lo e se despedir direitinho dele. É mais carinhosa, né? Sim. Pronto, e despede. Não precisa falar o que eles falou. Ela usa com ele uma frase que ele sempre usava na família. É um bordão dele, que ele gosta. Eu não sei qual que é o bordão. Sim. Tipo, poder ao povo, tome o do homem. Só que em inglês a tradução é outra. E a tradução, eu tô estudando tradução, e é sempre essa confusão. Porque a legenda traduz de um jeito, que é uma pessoa que trabalha, quem dubla traduz de outro jeito, que é outra pessoa que trabalha. Em inglês, a verdade é outra. Então são 3 versões erradas. 3 versões que não se completam. É claro que faz sentido. Mas como eu estou estudando, eu sempre observo essa... Deveria entrar num acordo. Né? Quando vai sair uma obra, entra num acordo para deixar mais coeso. E para mim pode ser um projeto no futuro de eu fazer isso, essa conexão. Sim, mas considerações finais do filme, eu gostei bastante e pretendo revê-lo de novo para ficar atento a todos os detalhes. Que legal. Você nunca vê filme repetido? Verdade. Mas esse vale a pena vê-lo de novo. Vale a pena. Então é isso. E enfim, estamos agora no amendoim para o próximo Mexendo Doce. É isso, pessoal. Mais um episódio do Mexendo Doce finalizado. Review de Capitão Fantástico. É mais divertido ver o filme gravar do que ouvir. Acreditem em mim. Tchau.